Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao ID Podcast. Nós queremos já de antemão agradecer aqui a todas as curtidas, os compartilhamentos, todos os comentários. Vocês nos ajudaram e hoje eu quero convidar vocês para mais uma vez ficar com a gente aqui até o final, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar, colocar aí nos seus grupos de WhatsApp. Você está convidado para ir junto com a gente fazer o ID. É isso aí. E, mais uma vez, né, seja bem-vindo ao nosso canal, o ID Podcast, canal de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Gratidão a todos aí que começaram a nos seguir, todas as visualizações aí, tanto no Instagram, no YouTube, né? E não se esqueça, né, aquele costume que a gente tem, já comenta aí, né? Compartilha, curta esse canal para que outras vidas também possam ser atingidas através dessa palavra. E, gente, nada melhor do que começar, né, com convidados de honra, né? Pessoas internacionais. Eu não sei nem como é que eu vou me comunicar aqui, né? O ID, mais uma vez, rompendo fronteiras. Rompendo fronteiras. Já a câmera vai mostrar aqui os convidados, né? E com você, gente, mais uma vez, né, diretamente da Argentina. Só que hoje ele não veio sozinho, ele veio com, né, uma pessoa muito especial para ele, né, para o ID Podcast também. Né, uma pessoa que tem, né, acompanhado a jornada desse homem que está aqui. É verdade. Né? Uma jornada de sucesso, muitas bênçãos, muita glória e nada mais, nada menos, né, conosco aqui, né, nesse podcast, primeiro podcast 2025, Ivana e Pastor Marcos Vinícius. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao ID Podcast. Gente, é um prazer, é uma honra, tá, ter vocês aqui com a gente. A Ivana pela primeira vez, mas o pastor, né, já algumas vezes aqui no canal, e é sempre muito bom recebê-lo, e eu sei que vai ser maravilhoso agora com a sua companhia aqui também. Muito obrigada. Para mim é uma honra poder compartilhar com vocês aqui e com todos, né, que vão assistir esse vídeo. Isso aí, na verdade é uma satisfação, né, Yuda, Alessandra, a todos que estão conectados, que vão se conectar, né, e vamos lá, nosso bate-papo, tamo junto aí, vamos começar esse negócio. Que legal. E hoje, gente, a gente aproveitou o dia aqui fazer uma comunhão. Você vê que tem salgadinho aqui. Se a gente estiver falando aqui, estiver comendo um salgadinho, eu vou até pegar um na mão aqui já. Né? E eu vou comendo, é dia de festa, né? É isso aí. Festa, de comunhão. Estamos em casa. E hoje, gente, a gente tá com um tema aqui muito bom, né? Para falar sobre desafios, né? Os desafios existenciais na vida de um casal, né? Na verdade, não é só na vida de um casal, nós todos temos, né, os nossos desafios pessoais. Só que muitas vezes, né, Pastor Marcos, esses desafios acabam impactando os nossos relacionamentos, principalmente, né, o nosso casamento. Isso aí. Né? E Ivana, hoje aqui, né, você consegue compreender, assim, na velocidade que eu estou falando? Eu preciso falar mais devagar? Não, pode. Beleza. Pode falar. Eu vou deixar aqui, antes de tudo, né, vou dar a palavra aqui, antes de a gente começar a falar sobre os desafios, né, vou passar aqui para o pastor Marcos para ele fazer a apresentação, né, da Ivana, da onde que ela veio, quanto tempo, né, você é casado com ela. Isso, já que o pessoal já me viu aqui algumas vezes, tá aqui a minha esposa, a pastora Ivana Beatriz Ocampos, ela é argentina, do norte da Argentina, em Santiago del Estero. A família dela está lá, né, a gente se conheceu já há 13 anos, né, atrás. Há 13 anos atrás a gente se conheceu, nos casamos, temos 3 filhas, Pietra, Heloísa e Sara. E beleza, está aí, essa argentina linda. Maravilhosa. O amor tá no ar, né? Tá aí. Ele não perdeu viagem não, tá? Foi fazer missões lá na Argentina. Valeu a pena. Valeu a pena. Os desafios. Esse desafio aí. Quando você enfrenta os desafios, não quero fazer uma teologia com isso, nem uma doutrina, né? Mas se você é corajoso para aceitar e superar os desafios,
pode ser que algo melhor te esteja aguardando do lado de lá. Com certeza. É isso aí. Eu vou deixar para vocês falar mais hoje, a gente vai falar bem pouco, vamos nos comprometer para dar oportunidade para eles. Só que esses dias ela estava me lembrando de uma história, ela falou assim, eu sei o que Deus fez na minha vida. É verdade. No meu momento de lamaçal, que eu estava no fundo do poço, deprimida, quebrada, eu sei o que ele fez na minha vida, porque eu pedia a Deus, um homem de Deus. E até então, pastor, eu morava no Japão, né? Vim fazer um tour no Brasil, falei, vou tirar umas férias, estou cansado. Conheci a Rebeca, né? Prometida, né? Alessandra, 4 meses, namorei, ainda veio e casei. Então hoje ela fala, depois de 20 anos, fala assim, eu sei exatamente como Deus fez. E como ele me atendeu, ele me tirou, né? Como fala Davi, né? Me tirou daquele lugar horrível, né? E me deu você e a gente construiu uma família. Tá vendo? Né? Mas isso aí. E hoje eu vou dar aqui a oportunidade para a Sandra começar a fazer as perguntas aí, tomar liberdade para perguntar para a Ivana primeiro, para escutar ela um pouquinho, né? Hoje. Eu disse para ele, Deus é terrível quando ele quer fazer alguma coisa na vida, né, de alguém, ou quando ele quer fazer alguma coisa, não tem nada, nenhum poder, né, assim, nada, não tem absolutamente nada que possa impedi-lo, né, e eu fiquei o dia inteiro e a semana com essa, sabe, com essa palavra, Deus é terrível, assim, que a obra que ele fez foi muito grande, e eu acredito que não tenha sido diferente também na vida de vocês, né? Como foi, Ivana? Você também estava assim esperando alguma coisa acontecer no Senhor em relação a conhecer alguém, a se casar? Não, então, o que eu falo sempre com jovens e adolescentes é uma coisa. Eu sempre me entreguei para Deus, para a obra. Eu sempre fui da obra. Com 15 anos eu conhecia o Senhor, né? Eu não conhecia. A minha família chegou na igreja totalmente destruída. Eu sou órfã de pai. Ele morreu quando eu tinha 11 anos, de cirrose. Ele era alcoólatra. Depois que aconteceu isso, anos depois, eu acho que uns 3 anos depois disso, minha mãe conheceu ao Senhor lavando roupa. E ela foi estender a roupa e tinha um pastor fazendo uma campanha e ele falou assim, você que quer mudar sua vida, deixa tudo que você está fazendo e venha aos pés do Senhor. Que ele tem algo novo para você. Essa hora ela deixou tudo que ela estava fazendo literalmente e ela foi até lá e aquele pastor falou, hoje eu começo uma nova história em você e a sua família. Então aí começou. Então eu conheci o Senhor, fui com minha mãe pela primeira vez para a igreja e fiquei ali até hoje. Estou aqui na presença do Senhor. Então eu sempre fui uma jovem que fui em busca de viver o meu propósito. Falei, tudo aquilo que eu vivi até os meus 11 anos foi outra coisa. Agora eu quero viver o meu propósito, o meu verdadeiro propósito, aquilo pelo qual eu estou aqui, pelo qual eu vivi até aqui, até os 11 anos. Eu passei por tanta coisa, mas eu estou aqui hoje porque eu quero viver isso. Então, sempre fui uma jovem que levava outros jovens para buscar a Deus. Saíamos para evangelizar, fazíamos a obra de Deus. Sempre fui. Até meu esposo, ele conta sempre que quando a gente se conheceu, assim, que a gente começou a se relacionar diferente, porque eu respeitava muito, ele era o professor da igreja, então, e eu ajudava ele a traduzir algumas coisas, apostila, que ele, né, trabalhos, material que ele ensinava no seminário. E era, assim, um respeito absoluto com ele, porque ele era um líder da igreja, um pastor da igreja. Mas, quando a gente começou a se relacionar diferente, ele foi até os pastores e falou, eu tô conhecendo a Ivana. E eles falam assim, não, ela é pra você. E ele falando isso, eu falei, meu Deus. Aí os pastores falaram, ela nunca deu nenhum problema, nem nada, sempre fui eu posso falar de mim. Sempre fui alguém que fez a diferença. Os jovens,
sempre esteve aí com seriedade, com sinceridade, fazendo a vontade de Deus. Então, e também, aí, para responder a pergunta, eu nunca orei para o Senhor, eu quero casar, né? Eu acho que toda mulher sonha com isso. Só que nunca foi o meu principal motivo. Esses dias eu conversei com meu esposo, o meu principal motivo era que todo aquele que precisasse de Jesus, da forma que eu precisava, Meu Deus. eu queria que todo mundo encontrasse esse Jesus com aquele Jesus que eu me encontrei. Então, a minha prioridade era essa. E Deus me surpreendeu, porque eu nunca pensei que viria de outro país, né? Que eu estaria vivendo hoje o que eu vivo. Jesus. A história. E aí o que eu falo, né? Deus vai além de tudo que alguém às vezes pode projetar. Exatamente. Né? Sonhar. E nunca também foi a minha intenção. Nunca pensei assim, Senhor. Tem pessoas que falam assim, não chega, deve ser que está em outro país, né? O meu chegou. E chegamos na igreja no mesmo ano. Mesmo ano. Verdade. Que legal. Olha, E foi especial, foi especial. dá um recadinho aqui para essa audiência. Você que está solteiro, perdeu a esperança em 2024, iniciou 2025 com expectativa assim, volto a ter esperança ou não? Volto. Minha filha, meu filho. Deus é fiel, ele pode trazer do outro lado do mundo. Isso é verdade. A pastora Ivana falou, ó, Deus é Deus de surpresas, né? Isso aí. E é verdade. E pastor, é interessante que é legal essa história, hein? Professor comprometido, né? Com todo respeito, e aluna, né? E, meu Deus, que mistério é esse? Como é que foi essa conexão, pastor, para o senhor, como professor e tá ali sendo um seminarista da igreja? E qual era a expectativa que ardia no seu coração? Era só a palavra ou você pensava, Deus, eu preciso, né, ter alguém do meu lado para acompanhar na minha jornada? Como é que foi isso? Fala para mim. No primeiro momento, assim, eu tomei uma decisão muito radical na minha vida, né? Eu fui, como a educação que eu recebi foi uma educação, pelo menos eu e meu irmão, por exemplo, né? Por ser homem, né? Então você tem aquela educação mais assim, né? Você precisa ter as coisas, trabalhar e tal. Então no momento que eu deixei de trabalhar para ir para a Argentina, deixei tudo, eu nunca pensei que eu fosse me casar. Essa é a verdade. Eu pensei que eu fosse só se Deus me abençoasse de uma maneira tremenda, e aí então eu poderia, mas fora isso, tanto que quando a gente começou a sair, eu falei com ela, eu falei, eu não tenho muita coisa, e o meu negócio é que é a obra de Deus mesmo, se você gostar disso, vamos embora. Mas não espere tanta coisa assim, porque a minha vida é isso aqui, é muito simples e tal. Então, assim, num primeiro momento, não. Só que aí depois Deus começou a me abençoar. No sentido de quê? No sentido de aquilo que eu comecei a fazer em Santiago del Estero começou a tomar uma proporção que até hoje, por exemplo, por causa do seminário, eu já fui para outros países, para outros lugares. No contexto de Argentina, eu andei toda a Argentina, dando aula, ajudando pastores, formando e tal. Então chegou um momento que, por exemplo, eu chegava lá no apartamento onde eu morava e pensava, rapaz, estou sozinho aqui, né? Tanto que quando a gente começou assim a sair, que a igreja apresentou lá, a gente noivou, né, e tal, eu comia na casa dela todo dia. Tá igual eu. Eu chegava lá e levava. Eu chegava lá com um peito de frango. Chegava lá com 1 quilo de peito de frango. Eu trouxe um negócio aí, se quiser comer e tal. Só que era na hora do almoço. Né? Então eu levava tudo lá, café da tarde. Café da manhã tanto não, porque ela trabalhava e tal. Então, assim. Mas no almoço, eu chegava lá com hambúrguer, bife de hambúrguer, com tudo tal, macarrão. Falava, aí, vamos comer, o irmão dela, a mãe, alguns amigos da igreja. Então, assim, para eu não estar mais sozinho nesse sentido. Né? Então, assim, depois de um determinado momento, ela já não era mais minha aluna, né? Ela passou pelo processo, você foi a primeira tanda, né? Tanda, a gente fala tanda, né? Ela foi o primeiro grupo. Quando a gente começou a namorar, ela já não estava mais no seminário, assim, não. Já tinha terminado aquela etapa e começado uma outra etapa. Né? Depois foi minha aluna de novo. Depois a gente já estava casado já. Né? Já estava habilitado. Já passou pelo primeiro processo. Habilitado. Já passou pelo primeiro etapa. Mas isso aí. Mas olha só,
dentro dos desafios que nós estamos falando aqui, me permita, né? Não, falar isso aqui, por exemplo. Todo mundo que é desafiado passa por aquele momento de tensão. Todo mundo que é desafiado passa por momentos de angústias. Ou todo mundo que é desafiado tem dias que o camarada, por não dar certo, ou por aquilo que ele deseja não chega, ou tá demorando e tal, às vezes tem pessoas que deixam isso tomar conta, que quando aparece uma oportunidade, ele não pega. Quando aparece uma oportunidade, ele não vai. Tá entendendo? Não sei se eu tô conseguindo me explicar nesse sentido. Ele tem gente... não consegue reconhecer ali, ele identificar e isso é uma coisa séria. Porque tem gente hoje que ele não tem nenhum problema em si. Só que ele foi tão desafiado e ele superou as expectativas do desafio, mas o camarada ficou duro. Ou ela ficou muito rígida. E se não for nesse contexto, ele não consegue ver outra coisa além daquilo que ele foi desafiado, que ele fez e tal. Isso gerou uma rigidez, uma crosta nele ou nela, nunca diz respeito a um relacionamento, ele não consegue ver. Não. Aí o camarada tá hoje com 50 anos, e ele continua solteiro, e fala bem assim, mas ele não conseguiu ver. Ele não abriu o coração, ou em determinados momentos ele achou que isso era pecado também. Não, eu posso cair, eu posso pecar, ou eu posso esquecer, eu posso nunca mais fazer a obra. Vamos falar, a gente está falando da obra aqui, né? Ou é outra coisa. Então, às vezes, tem que tomar cuidado com isso. Por isso, nunca fazer, seja o que for, sozinho. E no que diz respeito a sozinho, sempre estar com amigos, ter comunhão. Porque é disso daí que você também vai desejar relacionamentos. Seja amigo, seja qualquer outra coisa, mas seja também o relacionamento marido e mulher. Não, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero e tal. É tomar cuidado com isso. Também. É igual a expectativas, né? Que isso que o senhor falou, eu relaciono com as expectativas também irreais que as pessoas também vão criando a respeito do que ela quer encontrar no outro. Então, às vezes, ela cria uma expectativa que não... E aí ela fica tão presa no que ela idealizou, que quando alguém chega... E aí ela vai comparar esse alguém com aquilo que ela já idealizou, e aí, então não é. A pessoa, ela não se abre para fazer, não. Porque quando eu conheci ele, eu estava num momento em que eu não estava esperando encontrar ninguém. E aí, quando eu comecei a perceber que eu estava surgindo um sentimento... De cara, eu achei que aquilo não era algo de Deus, porque eu falei assim, nossa, certeza que não é algo de Deus. E aí eu orava, né? Ninguém sabia, só era só coisa eu e do Deus. inimigo, Deus tira da minha cabeça. Quanto mais eu orava, parece que mais aquele sentimento... Mais ficava apaixonado. E ele não era assim. Aparentemente, assim, fisicamente, ele não era assim, aquilo... Só que houve um momento que eu falei assim, não, calma aí, eu vou tirar... aquilo que eu já projetei na minha mente, eu vou deixar isso assim num cantinho de lado, vou continuar orando ao Senhor e Ele vai me dar uma orientação e uma resposta. Se é algo realmente, né, de Deus e tal, assim como eu também, um exemplo, posso ser um diamante bruto, né, que o Senhor ainda está me lapidando, Ele também. Então, né, eu também não posso achar que eu sou a última bolacha lá do pacote, né? Vamos pôr assim. E eu vejo que muitas pessoas são assim hoje. Elas idealizam demais, idealizam tanto. E aí, quando aparece alguém, ela não está disposta. Não, que eu já quero alguém que seja assim, assado. Não, por isso. Falando de... Se você for pegar e falar, por exemplo, de coisas materiais, por exemplo... materiais. Eu idealizei uma mulher na minha cabeça que tem um carro, uma casa, um apartamento, não sei, que ganha $1 milhão por ano, não sei.
Aí você idealizou e tal, e... Não é. Então, peraí, irmão. Peraí. Será que você não pode construir isso ao longo do tempo? Exatamente. Eu sempre pego o exemplo de Isaac. Isaac foi sempre um cidadão enlutado, né? Sempre foi cheio de luto na vida de Isaac. Quando ele conhece Rebeca, já tinha 3 anos que Sara tinha morrido. Ó, ele já é de uma família de pais velhos, né, para não dizer anciãos. Ele perdeu Ismael muito cedo. E agora ele perdeu a mãe e ele tá aí. Aí a Bíblia diz que quando Rebeca chega, ele tá vindo do campo. Quando ele olha para ela, ele se apaixona, né? Ele leva ela para a tenda dele e o texto é claro. Ele se esqueceu da morte de sua mãe. Meu Deus. O texto é claro, ele já se esqueceu. Cura. Em que sentido? O cara Eu tava tô no sofrendo, luto. tô passando por um desafio, Deus tá me lapidando, Deus tá me lapidando. Só que olha só, Nunca tinha pensado nisso, não. Forte, cara. não, mas é o que tá lá. É o que tá lá. Tipo assim, tem gente que, cara, ele não abre o coração. Pra nada, mas pra nada também não, tá? Até trabalho, emprego. Ah, não, eu idealizei. Eu vou usar o exemplo do meu irmão. Chegou um tempo que meu irmão idealizou um trabalho que, por exemplo, chegava um trabalho pra ele. Não quero isso não, porque eu idealizei aquele. Não quero isso aqui não, tal. Com isso, passaram-se 3 anos. 3 anos que ele ficou desempregado, perdeu um relacionamento, né? E depois agora tá lá, já tem quase 10 anos na área da Vale lá no Porto e tal, mas perdeu outras oportunidades que podiam levar ele ao que ele havia idealizado. Exatamente. Aquilo ali podia ser apenas o processo, né? Da escala da onde ele poderia estar em outro nível, né? Isso aí. Hilda casou comigo lutada, né? É verdade. Eu ainda tava no luto. vivenciando um luto ainda Exatamente. eu perdi um irmão, eu tinha 19 anos, ele tinha 25, foi um acidente, então assim, foi algo repentino, né? E tinha 3 anos que ele havia falecido. Mas assim, para quem vive o luto, eu lembro que ele falou assim para mim, nossa, mas já tem muito tempo, né? Nas nossas primeiras conversas, eu contei, né, um pouco da minha história para ele. Ele falou assim, nossa, mas já tem tempo, né? Aí eu falei para ele, não. Tipo, não tem muito tempo, né? Porque eu ainda estava mergulhada ali dentro da... A Ivana passou também, luto, né? Também, Ivana também. Não somente o luto do pai dela, ela pode contar um pouco aí. Da família dela, o irmão, a irmã. Problemas, situações. Conta pra gente, Ivana, dos seus desafios. Não, de chegar a uma idade de me ver uma adolescente depressiva. Meu irmão, ele foi para o caminho das drogas. Somos 2 irmãos. E minha mãe, que estava ausente o tempo todo, o dia todo, porque ela tinha que trabalhar para poder sustentar a casa, a escola. Mas assim, eu vejo que tudo, né, vai nos formando, vai nos... Exatamente. Forjando, né? Vai nos levando a forjar em nós aquilo que Deus quer, nosso caráter e tudo. Esses dias a minha sogra me perguntou se alguma das minhas filhas já me ajudavam na cozinha. Eu falei, daqui a pouco, daqui a um tempinho já vão. Porque eu comecei a cozinhar, a fazer comida em casa com 11 anos. Através de um papelzinho que minha mãe colocava na mesa, falava assim, faz assim, liga ao fogão, coloca uma panela, pica a cebola. Mas isso não é mentira não, isso é verdade, Eu aprendi assim. Eu aprendi. A casou, tava pronta já, né? Não, Ivana mas assim, mas pega o outro lado, que nós estamos conversando aqui. Você tinha tudo pra não dar certo, tipo assim, ser dura, sim, olhar pra qualquer outro homem, um relacionamento, tava falando, não, esse aqui não, porque esse aqui era não. isso que eu ia falar. Até às Então, vezes tem pessoas que, por causa de tudo que viveu, que aconteceu de ruim na vida deles, é que eles se fecham. Se fecham para viver outras coisas. Mas, assim, eu penso que tudo faz parte. Tudo faz parte. Não, sim. E é o Senhor, né? O Senhor que vai, né, curando, não sei se eu posso falar assim, né, a alma e tudo que... Porque eu falo assim, eu nunca fui em psicólogo, eu nunca fui. Eu fui aos pés do Senhor mesmo. E aquela primeira vez que o pastor fez aquela oração de que nos recebeu lá, que a igreja era na garagem da casa dele,
E ele falou assim, vem cá, vamos orar. E aquela vez que ele fez essa oração, que aquele fogo, que eu senti aquela presença de Deus, eu falei, eu cheguei, eu tinha que chegar aqui. Eu queria, era isso que eu estava procurando, era isso que eu precisava. Então, dali eu, né, comecei a viver as minhas experiências com Deus e como você falou, eu não estava esperando. Quando chegou, eu não estava esperando. Eu estava no meu melhor momento da minha juventude, servindo ao Senhor na igreja. E aí veio algo melhor ainda. Melhor, né? Não, mas olha só, a questão também é essa. Por exemplo, Meu elemento surpresa, né? Eu sou nascido e criado na igreja, né? Eu já vi muita gente assim, igual por exemplo, minha esposa, que passou por um mau momento, um dia mal que durou muito tempo, né? Se ela quiser contar, né? Que elas chegaram a andar as duas, de delegacia em delegacia, buscando meu cunhado, ele desaparecia, ele ficou preso 2 anos, depois um problema, estou te falando. Mas, por exemplo, assim, eu já conheci muita gente igual a minha esposa, né? Homem, mulher e tudo, que o camarada sentiu o que ela sentiu, sentiu um fogo, fui até batizar com o Espírito Santo, tá? Gente batizar com o Espírito Santo, mas ficar naquele sobe e desce. Né? Naquele sobe e desce. Passa um ano bem, depois eu tô meu pai me deixou, minha mãe me deixou, não sei o que, tal. Não estou falando que isso é errado, nem nada, mas tudo isso pode te desconstruir para mal. Você pode casar, divorciar, você pode casar, ser mal com seu parceiro, né? Sua parceira, você pode ser um mau pai, uma má mãe, você pode ser tudo, você pode um trabalhador ruim no trabalho, por quê? Não, o camarada tá deprimido, agora deixa ele lá porque chegou o mês da depressão dele. Mas quanto tempo que ele é assim? Desde que eu conheço. Quanto tempo você conhece? Tem 20 anos que eu conheço ele. Aí não dá. Por exemplo, eu posso falar da minha esposa, Ivana. Ivana, eu sei que tem dia que ela tá pensativa lá e ela até conversa comigo. Não, tá lembrando umas coisas aqui e tal. Mas nunca vi Ivana deprimida, deixar de se divertir, nós dois, a nossa intimidade, né? As filhas, sair, pregar, evangelizar, viajar. Ela vai, tipo, e vamos lá. Porque assim, a gente não é só um ser espiritual, né? Nós somos, como fala, tricotomia mesmo, corpo, alma e espírito. E tem pessoas que são presenteadas e têm essa maestria de saber lidar, né? Teve um impacto espiritual grande e sabe lidar, né, com as crises existenciais, né? Porque eu acredito assim, depois de, acho que tem uns 8 anos para cá, eu comecei a estudar muito essa questão das emoções, porque eu passei também luto, passei por crise de ansiedade, crise de pânico, e eu não entendia, né, o que era isso, porque eu sempre fui um ser muito espiritual, né? Então, na verdade, quando começou a dar algumas coisas em mim, eu ficava assim até com uma crise meio de identidade. Falei, Deus, eu sou o cara que, sabe, o ministro da tua palavra, que, sabe, libero palavra de libertação, disso, daquilo. Então, eu não entendia essa questão. Então, eu ficava assim, naquele conflito, sabe? Falei assim, Deus, por que né, essas coisas vêm em mim, esses sentimentos, essa ansiedade, enfim. E a gente começa a compreender esse outro lado, que nós somos um ser também emocional, que a gente precisa também cuidar das nossas emoções. Eu acho que uma coisa que, com certeza, esse encontro com Deus, eu fico imaginando que se tudo que eu passei, ou a minha esposa também tem uma história muito, sabe, pesada, né amor? Tanto questão paterna, enfim, toda a história, sabe, de infância, né, traumas, e, enfim, um dia ela vai ter oportunidade de contar, né? Eu vejo assim que muitas pessoas, elas infelizmente estão ainda numa caverna, né, não conseguem sair dessa dor, né, ou até mesmo ela não que ela quer ficar nessa dor, né, mas ela acaba vivenciando isso, né, em tempo, porque é aquilo, a emoção ela que, estudante de psicologia, já está aí eu no 8º acredito que período. tem até aqueles que eles
querem ficar também. Tem aqueles que querem ficar, que de uma certa forma, toda essa dor dá sentido à vida dela. Eu conheço pessoas assim, que quer ficar doente. E eu também, e também acredito que tem aquelas que sentem, vão sentir talvez a vida toda, algumas coisas que ela viveu na vida dela, em algum momento aquilo vem, ela, igual você falou, ela reflete, pensa, mas a vida dela, mas a pessoa consegue, sabe, continuar, ressignifica, leva aquilo só volta como talvez uma forma de pensar, de ponderar, de falar assim, de tirar uma nova lição daquilo tudo, de você olhar para aquilo e falar, nossa, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então eu acredito muito nisso também. E tem aquelas pessoas que elas vivem as situações ruins da vida dela, mas elas se agarram naquelas situações. Elas ficam segurando aquilo ali, ela não deixa aquilo, sabe? Tipo, eu vivi muitas situações ruins na minha vida, muitas perdas, muitas coisas. Mas assim, gente, eu passo, né? Tipo, eu passei pelas situações, né? Tipo assim, é lógico que às vezes algumas lembranças vêm, algumas coisas voltam, mas assim, vem, a gente processa ali o que elas estão querendo dizer novamente, mas não assim, é algo que te mas voltar atrás, ou que... Eu vejo que, independente da história que a pessoa tem, e por mais difícil e pesada que possa ter sido esse passado, eu ainda acho que ainda tem mais força você se agarrar no presente e querer construir um futuro melhor. Eu também. Porque o amanhã só vai depender do hoje. O passado não tem como mais a gente mudar. Já aconteceu. O futuro também a gente ainda não sabe como vai ser. A gente só tem Só o Deus agora. sabe. Vive o agora, então. Vive aquilo que você tem. Às vezes, aquilo que a pessoa tem no agora é tão diferente do que ela viveu, né, lá atrás, e ela nem aproveita aquele... Mas é o que nós estamos falando aqui, aquela crosta. Exatamente. O camarada deixou formar em volta dele uma crosta e tal. Sabe o que eu penso? Vou falar uma coisa aqui agora. Eu acho que todo mundo tem que passar pelo que eu passei. Eu tive um acidente duro, drástico na Argentina. Um acidente, quase morri. Eu deveria ter morrido, essa é a verdade. O carro deu mais de 10 voltas e tal. Não sei se a Ivana vai lembrar. Aí, isso foi dia 28 de abril de 2022. A Heloísa faz aniversário no dia 21 de maio. Aí, eu tive um acidente e tal. Eu pensei em parar assim, falar, vou fazer as agendas. Acabou que não me desfiz. Continuei pregando, viajando, tudo. Né? Levei elas comigo numa viagem que eu tava... E tal, beleza. Eu sei que quando foi para o aniversário da Heloísa, eu não viajo em dia de aniversário de ninguém lá em casa. Então as agendas que nós fazemos são assim. Talvez se for no meu aniversário, a gente viaja junto e as meninas comemoram outro dia e tal. Mas das meninas e da Ivana também, a gente sempre tá em casa. Qualquer coisa a gente faz, mais por ela. Não, tem que fazer pelo menos um bolo, sei lá, ainda que eu faça o bolo. Ivana é assim, Ivana é aquele tipo assim, não, tem que fazer, ainda não sei, vamos comprar um refrigerante lá, compra um pão, bota um ovo celebrar, nesse pão aí. Isso aí. Vamos celebrar. Só que nesse dia, aí ela me ligou, eu tava em Chaco, num lugar lá em Chaco, em Dugrate. Aí ela falou assim, o bolo tá muito caro. Tem uma menina lá que é boa, a menina lá... Ela faz um bolo, ela fez aquela vez, eu nem lembro. Só que ela já fez bolo do McDonald's. Ela faz tudo igual e tal. Pensa na menina. Pensa na menina assim que trabalha bem top. Aí eu olhei e falei, aí eu tava no telefone e falei assim, Ivana, não tem nem um mês, eu deveria estar debaixo da terra. Quanto é a diferença de pedir, como é que era o combo, né? Era o combo lá, não sei o quê. Que ela fazia um bolo para 20 pessoas, com tudo incluído. Pirulito, chocolate, isso aqui. Aí a Ivana, tipo assim, pediu um combo para 15. Aí falou, não, vamos pedir um combo para 20. Mas a diferença do combo para 15 do combo para 20, vamos supor, falar em reais. Tudo tá saindo R$500. Mas se aumentar, tá saindo R$800. Aí falar assim. Falei, Ivana, eu deveria estar morto. Compra o bolo. Falei, compra o bolo.
Falei, compra o bolo, não interessa. Ou seja, vida, eu tô quase morri. Mas tipo assim, voltando aqui, eu poderia até dizer, não vou comemorar nada não. Exatamente. Eu tô triste. A gente perdeu o carro, a gente perdeu isso, perdeu aquilo outro, tal. Não. Falei, foi um aniversário, foi top, né? O aniversário da Heloísa esse ano e da Pietra também. Foi top. Tem até foto, até hoje, aniversário, todas essas coisas assim. De jogos, alugamos coisas de pular, tudo. Tinha tudo no aniversário. Mas, tipo assim, se você fosse olhar para a condição do momento, talvez não deveria gastar o que gastou. Mas a questão do acidente ajudou a pensar assim, não, eu deveria estar morto, sabe o quê? Vamos comemorar, vamos desfrutar. E daquele dia de 2022 para cá, antigamente eu pensava muito, não, se eu gastar isso aqui agora com as meninas, vai, não sei o que e tal. De lá para cá, vamos ver o presente com sabedoria, né? Sim, com sabedoria. Tal, vamos aqui, vamos ir, vamos comer, vamos comprar, vamos fazer, vamos nos divertir, vamos lá, vamos. Então, é assim. Ivana, vou fazer uma pergunta aqui para você. A gente sabe que quando a gente entra num relacionamento, tá falando de crises existenciais, de desafios, né, dentro de um relacionamento, não só dentro do relacionamento, na nossa vida pessoal, você encontra, né, uma pessoa que é completamente diferente de você, né? Ele veio de uma criação, né, dos pais, né, com manias, costumes, consegue compreender o que eu tô falando? Sim. Totalmente diferente dos seus, os traumas também, com certeza, não é porque é seminarista, não teve nenhum trauma na infância. Ele mesmo lá falava que o pau quebrava lá na casa dele, fazia a filhinha, vai, passa! Pode Ela falar não que não sabe. Sim. Aí você com os seus desafios, né, assim, familiares, com certeza isso talvez pode ter impactado muito na sua jornada. Como lidar com essas situações, essas diferenças existenciais, tanto na sua vida, tanto na vida dele? Porque são dois seres completamente diferentes, com uma história completamente diferente. Então você imagina que, né, Ivana, ela teve uma criação, teve seus traumas, teve seus bloqueios, né, teve uma família um pouco mais agitada de um lado, e ele, né, não era um menino fácil. Bonzinho, nasceu no berço cristão, né? Então, eu sempre, assim, olhei para Deus como o pai, né, que me faltava. Então, sempre pedi a Deus que Ele me ensinasse aquilo que eu não sabia, aquilo com que eu não sabia lidar. Por exemplo, eu falo com Ele que... Desculpa, só para entender, seu pai falecido? Ele faleceu, ele tinha 41 anos e eu tinha 11 anos quando ele faleceu. Aí... né? E fora isso, que eu vivia uma vida assim de ver, quando eu via meus pais, era numa sala de advogados e coisas para ver com quem que a gente ia ficar, porque eles sempre estavam nisso, de se vão separar, se separava, tudo por causa desse problema que meu pai tinha com álcool, né? Então, assim, quando ele faleceu e 3 anos depois eu conheci o Senhor, então eu pedi ao Senhor para Ele ser aquilo que eu precisava, né, para me ensinar, porque tinha coisa assim que eu não conseguia me relacionar com as pessoas, não conseguia falar, eu sempre assim via alguém discutindo, eu queria acalmar, até hoje eu sou assim, né? Ele talvez é de falar mais, ele é de falar tudo que ele sente sem problema. Né? Não que fala, que fala o profeta. Não, tipo assim, aquela pessoa que eu sempre assim, não guarda nada pra ele. Tem outras pessoas que tudo vai por dentro, né? Então, assim, às vezes, quando talvez ele falava mesmo com razão, né? Às vezes ou talvez eu falava, não era o jeito, não era a forma, talvez você tinha que ter falado assim mais tranquilo. Nem eu sempre queria evitar essas coisas, essa contenda, se eu pudesse entrar no meio e falar, não, tranquilo, vamos fazer outra coisa, vamos mudar de... Entendeu? Até hoje eu sou pra assim. Não lembrar das dores, né, do passado, que isso impacta. Não, né? porque eu não conseguia lidar com isso. Eu não conseguia. Então, eu, né, com os meus pais, eles começavam a discutir, meu irmão, ele fazia qualquer coisa para me distrair. Não, até eu lembro uma vez que eles estavam discutindo, meus pais, e meu pai chegou muito perto da minha mãe, que eu entendia na minha inocência o que ia acontecer aí. Então, meu irmão fez assim, ó.
E ele falou, não, olha, não. E não. Então, meu irmão também, né? E é aquilo que eu sempre falo, né? Muitas pessoas criticam, talvez, a esposa de Jó, né? Pela reação dela diante da perda, né? E é um problema que está dentro da mesma casa, só que repercutindo em duas pessoas. E eles recebendo isso de forma diferente. Recebendo de forma diferente. Então, o que eu fiz? Eu fui pro meu quarto, para ficar lá, não queria falar com ninguém. Meu irmão, ele foi para as drogas. Então, foi lidar com isso. Aí eu cheguei no caminho do Senhor, conheci Jesus, e aí que começou o nosso verdadeiro desafio, que era ganhar ele para Jesus. Era orar por ele. O pastor falava, vocês têm que orar por ele, clamar por ele. E às vezes a gente vinha chegávamos desses cultos tão abençoados que eu lembro que eu caía no chão, levantava e chorava, que sentia aquela pressão de Deus. Eu fui batizada, né, com o Espírito Santo, enquanto eu colocava as músicas na tela da igreja. E esse dia eu comecei a falar em línguas e eu fui para casa com isso. Só que quando eu cheguei em casa, meu irmão estava todo cortado. Ele tinha se machucado. Lá em casa estava tudo quebrado. Ele tinha, né, feito muita coisa. E então era conviver com isso. Você está em Deus, recebendo tudo de Deus, mas você tinha aí, né, um motivo para você continuar. E muitas das vezes eu falava com minha mãe, eu não aguento mais. E ela falava, não, vamos orar. Porque aquele dia, quando eu deixei tudo, o pastor falou, você e a sua família têm propósito. Sua família tem propósito. Então, ali, né, começou tudo. Graças a Deus, hoje ele está firme na igreja. Né? Estamos todo mundo servindo ao Senhor. Tá servindo? Isso, já tem 17 anos. Mas já fomos em muita delegacia, muito hospital. Né? Ele já teve preso por homicídio. Então, era coisa assim, que minha mãe jejuava e saía para as ruas para procurar ele, porque ele sumia 3 dias, 4 dias. Então, chegava uma hora que a gente falava, eu não aguento mais. Traz alguém aqui para orar pela gente, para a gente poder continuar. Aí passou isso tudo. Só que, né, às vezes, como você perguntou, será que o dia mal chega para todo mundo? Eu acho que às vezes chega e fica por muito tempo, até Deus fazer alguma coisa. Mas em meio a isso também tem outros desafios que te falam assim, você vai levantar daí, você vai continuar, vai esperar até Deus fazer alguma coisa para você se levantar. Aí também, né, é algo que muitas pessoas estão esperando, uma mudança na vida deles, uma mudança no econômico, na família, para se levantar. Ah, não, quando eu comprar meu carro, aí eu vou servir o Senhor. Aí eu vou fazer a obra do Senhor. Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer a obra de Deus. E falando na nossa experiência, né, nós nos casamos e viemos morar aqui. Já foi um desafio para mim, porque eu falei com ele, foi Deus que falou com você, para você deixar tudo comigo, ele não falou isso, entendeu? Não foi algo que eu coloquei no meu coração, né, de deixar tudo por Deus, mas minha vida estava aí no altar, eu falei, Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser, mas nunca pensei, agora ele fez isso. Ele levou pro Japão, larga tudo, vambora. É de Deus esse negócio? Eu falei, peraí, Deus não falou nada comigo e eu também não. Entendeu? Então, foi um desafio para mim, para minha mãe, que eu sou a única filha mulher que ela tem, né? Então, e aí chegamos aqui, fiquei grávida da Pietra, ela nasceu aqui, só que com um diagnóstico irreversível, né? Uma hidronefrose. Um problema no rim esquerdo. Que não funciona até hoje. O problema está aí. Só que com 1 ano e 2 meses, ela estava fazendo um tratamento aqui com um dos melhores nefrólogos aqui do Espírito Santo. Só que quando veio a voz de Deus e Deus falando, vocês têm que voltar, aí ele ficou um pouco assim, né? Como que a gente vai se ela está? Aí eu falei, não, temos que ir. Deus vai cuidar de nós. Então, foi assim, uma coisa que se você parasse para pensar, eu falava, não, vamos ficar aqui, sabe? Ela está passando por muitos tratamentos que a gente chorava muito de ver ela assim, e a gente tentava
Senhor, o que está acontecendo? Não era isso que nós pensávamos que ia ser. Mas voltamos para lá. Sem... E esse foi um dia mal para vocês, né? Que perdura até hoje. Perdura até hoje. Perdura até hoje. 11 Porque anos. a gente continua orando por esse milagre. Eu levo ela no médico e o problema tá aí. Só que tudo que o médico falava que ia acontecer com ela, não aconteceu nada. Então eu falei, todo dia Deus faz um milagre. Mas quando você decide se levantar e fazer aquilo que Deus te chamou. Teve dias assim que a gente se sentiu tão triste, mas nem isso fez com que o nosso relacionamento mudasse. Nunca. Eu não questionei ele também nada pra mim, né? Porque às vezes tem problema que o casal, ele não sabe levar, então, vai você pra lá e eu fico pra cá. Sim. E vamos, né? E já conversei com muitas mães também de primeira viagem, falando assim, já tem 1 ano, a criança tem 1 ano, e agora é que a gente está se encontrando de novo, entendeu? Então, e gente que não sabe, às vezes, lidar com isso, ou pensa que, vamos esperar isso passar, e aí a gente vê o que a gente faz. Então, eu não sou assim. Eu falo, Senhor, o que o Senhor tem para nós é o primeiro. O Senhor sabe. E até hoje, a Pietra tá aí, vai fazer 11 anos. E o médico falava, vai dar muita infecção urinária, muita dor, ela não vai crescer, não vai desenvolver. Meu Deus. E ela já tá quase no meu tamanho. Qual era o nome do doutor? Satanás. Não vamos falar que é brincadeira. Mas você, quando você enfrenta os desafios, você também vê a mão de Deus, a intervenção. Ele também fala do que ele... O médico também só fala do que ele sabe, né? Isso aí. Assim, ele falou do que ele sabia e vocês estavam crendo naquilo que vocês conheciam, né? No Deus que faz milagres. Vai pegar um gancho que Ivana falou um negócio interessante assim, no sentido assim, é verdade. A gente nunca ficou assim, triste nós ficamos, mas nunca deixamos assim de nos divertir. De viver a nossa de marido e mulher, nossa intimidade, desfrutar, viajar, fazer a obra de Deus, porque a gente estava triste ou porque a gente estava... Verdade, isso é verdade mesmo, hein? A gente sempre brinca aqui um com o outro, que nós estamos... Vocês estão quantos anos casados? 12 anos. 12. A gente vai ver 20, né? 20. Setembro agora. Agosto. Setembro. Olha, eu vou apanhar em casa. Você esqueceu no meio do podcast nosso casamento. Tô brincando. 6 de setembro. E é interessante que a gente sempre fala, e de verdade mesmo, né? Ela fala assim, moço, você me perturba a noite todinha. Eu falo, eu sou apaixonado por você, mulher. E pode vir o caos que for. Por isso. Né? E eu quero dormir agarradinho, né? Abraçadinho. E não sei o que lá. Tem dia que ela não tá bem. E os dias das mulheres, sabe? Aquele período de mulher que não tá bem. E eu grudo, falei, cara. E assim, eu falo, já me apaixonei várias vezes pela mesma mulher e faria tudo de novo. E ela fala a mesma coisa. Então, isso chama convicção. Né? Se chama convicção daquilo que você sabe que Deus te deu, né? Do caminho que Deus te colocou para a pessoa que Deus colocou no teu caminho para caminhar a sua jornada. Então, a gente, né, Alessandro, tem essa convicção, né, que foi Deus que fez, né? Então, crise, já passamos nesses quase 20 anos. Nossa, muitas crises situações. Financeiras. Minhas 2 filhas nasceram em crises, né? Uma quando voltei do Japão, que estourou aquela crise lá em 2018, eu tive que vir embora também. 2008. 2008, meu Deus do céu. Aquela crise nos Estados Unidos né? E assim, e passa muitas coisas, quebras financeiras no fundo do poço, e ela, algumas depressões, assim, depressão profunda, e eu, né, crises financeiras, e uma vez só, né, tive crise de pânico, e mesmo assim, a gente fica com alguns comportamentos diferentes, mas nunca neguei a fé, né? Nunca deixei de me relacionar, sabe? De buscar né, amor? A comunhão com Deus. Porque, entendeu? assim, igual eu gosto sempre de pegar o celular, fotos, para ver as coisas assim, as fotos das meninas pequenas, né? Férias, viagem e tal. E eu falo assim... falei, meu Deus, como pode? A gente passou por tanta coisa, tanto momento assim, ruim, difícil, mas quando você olha para trás e você coloca assim, e faz põe na balança, vai mensurar ali,
você vê que o saldo é completamente positivo. Você fala assim, meu Deus, apesar de Isso aí. tantos É. desafios, Isso aí. apesar de tantos desafios diários ali e tal, assim, mas como eu fui feliz, como eu sou feliz, né? Como eu consegui desfrutar daquilo que o Senhor proporcionou, mesmo que aos olhos, assim, talvez da sociedade, você não viva no padrão que todo, né, que hoje Não as é. pessoas acham que para você ser feliz, você tem que ter isso, aquilo, ou ter conquistado isso, aquilo outro. Mas como a gente, sabe, como a gente conseguiu, assim, dar esse sentimento, sabe, de assim, uau, meu Deus, né, eu cheguei até aqui, vivemos tantos desafios, tanta coisa, mas conseguimos superar todos eles, assim, em Deus, né? E o Senhor ali sustentando a gente. Isso vai também te dando força, porque a gente sabe que tem outros desafios, né? Porque não vão terminar. Falar aqui rapidinho que já está chegando no final. Pastor Ivana tem um compromisso de predicar a palavra de Deus. Predicar a palavra de Deus. Já vou te liberar, tá bom? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você e para você, para a gente caminhar para o final. Te falou aqui sobre algumas crises que a gente passou financeiramente também, né, amor? Que não foi poucas. Vocês viveram, ou vivem, né, ainda um tempo que a Argentina, né, ainda não está estabilizada, está melhorando, que eu fico acompanhando com a TV. E o pastor aqui já relatou algumas coisas em outro podcast, né? Na verdade, foi até no primeiro retiro, né? Que a gente teve lá junto, né? Isso. Agora, você como mulher, que a mulher ela é mais sensível, a palavra de Deus fala que ela é o vaso mais sensível da casa, né? Como a Ivana, né, se sentiu nesse momento de estar num país que estava essas coisas tudo acontecendo, né? Essa crise que não era no casamento, mas era no país. Como é que vocês lidaram com isso? Você como mulher, com um vaso mais frágil. Primeiro porque já tem 12 anos que a gente vive na total dependência de Deus, financeiramente. Meu Deus, 12 anos. Entendeu? Então, eu falo assim, com qualquer pessoa, você tem que, não sei, mudar, dar volta ao meu cérebro, não sei, para me tentar convencer de que eu posso confiar em alguém, que alguém pode fazer para mim o melhor para mim e para minha família. Porque o melhor eu já experimento até hoje. É a bondade de Deus e a fidelidade do dele. Senhor nos mínimos detalhes, até no que a gente pode pensar, projetar. O Senhor nunca deixou faltar nada. Aleluia. Então, no momento mais difícil da nossa vida foi a pandemia, né? Que alguém né? Que a gente se encontrava em casa, que não podia sair. E ele falou um dia assim, vamos pegar tudo o pouco que a gente tem, né? O nosso carro, nossas coisas, e vamos embora pro Brasil. Eu falei, você pode desligar essa televisão, deixar de ouvir notícias, né? Que estão falando fora. E vamos confiar no Senhor, porque o Senhor que tem sustentado até hoje, Ele vai continuar nos sustentando. Então foi na pandemia quanto mais Deus nos abençoou. De uma forma assim, sobrenatural, que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. Mas falando assim, no financeiro, eu Mulher não... de fé, hein, pastor? Eu Sim. não... E eu Sim. não Glória tenho a uma Deus. conversa que antes de começar, eu ouvi que o pastor falava assim, não se apega às coisas. Eu não sou. Se hoje o Senhor falar comigo, deixa tudo, e eu estiver vivendo o melhor do melhor, eu deixo tudo. Porque sei quem nos sustenta. Então, eu não sei se talvez pessoas vão concordar, porque tem pessoas assim que eles têm uma renda fixa, eles trabalham, eles sabem o que eles têm de gastos no mês e coisas assim. Mas eu falo da nossa... Né, da nossa experiência. A gente vive na total dependência Daquilo do que Senhor. Deus né? escolheu para vocês Isso aí. viverem. Não, isso aí não. E Ivana nesse E sentido isso aí. não me tira paz e não me desespera. Verdade. Porque eu sei que alguma coisa Deus vai fazer. Legal. Entendeu? Também tem que saber, tem que ter uma certeza, né? Quem está no centro da vontade de Deus. Isso aí. Né? Quem fica preocupado porque talvez, né, tá com um pé aqui e um pé na vontade de Deus. Tá pensando em, não, eu tenho ainda alguma coisa onde me segurar. A gente não tem nada.
Somos levados pela onda da vontade do Senhor. Então, Senhor que conduz nossas vidas. Agora, pastor Marcos Vinícius, né, você como seminarista, teólogo, né, homem com muita sabedoria, eu sempre falo, sabedoria e unção junto, que conjunto maravilhoso. A minha esposa perguntou, né, amor? O dia mal é para todos? Né? Acho que você já até respondeu que sim. Agora, ele chega para todo mundo? Agora eu queria perguntar assim, em conjunto com essa pergunta. Para você, qual é o propósito do dia mal, biblicamente? Né? Analisando o dia mal, como o que nós estamos falando aqui, né? Uma das coisas do dia mal lá em Eclesiastes tem a ver com a velhice, né? Os dias você tá com o pé na cova mesmo. Mas analisando o dia mal com respeito às provas, os processos e tal, o dia mal chega para todo mundo. O dia mal chega para todo mundo, não interessa se é bom ou ruim, se serve a Deus ou não. Agora, nós que servimos ao Senhor, nós acreditamos que o propósito do Senhor é sempre nos fortalecer, acreditando que esse dia mal, esse processo, as coisas, está criando em nós habilidades, até mesmo sabedoria, maneira de resolver problemas, nos preparando para algo que vai vir. Seja pastoreando uma igreja, seja pregando, seja visitando alguém, o dia mal ele trabalha nessa questão. Tá? Não transformando não. O que me transforma é a minha conversão em Cristo Jesus. Eu sou o que a cruz diz que eu sou. Tá aí, é o ponto final. Agora, o dia mal, ele me dá estratégias, experiências, forja o meu caráter no sentido assim, não todo lugar é igual, como já foi falado aqui na mesa. Não toda pessoa, não todo lugar eu tenho que falar da maneira como falo. Não todo mundo você trata igual também, assim, eu vou tratar você da mesma maneira que eu tratei o outro lá. Então, acho que o dia mal na vida de alguém, que são problemas, complicações, né, provas, tribulações, tudo isso vem forjar, né, a gente nos preparando para outros níveis, outros lugares, outras pessoas, né, outras culturas. Né? Se não é para isso, né, não tem. Eu acho que até no meio do mundo, né? Se você perguntar a um empresário que teve um dia mal aí na empresa, se ele conseguiu lidar com a situação, falar, se o dia mal me preparou para eu ampliar a minha empresa e abrir. Antes eu só mexia com, vamos botar assim, antes eu só mexia com pão, mas agora eu mexo com pão, com queijo, com salame, eu mexo com pão de queijo. Antes eu só tinha um produto, mas depois do dia mal, eu me fortaleci e abri o leque aqui e tal. Se não é para isso, o dia mal, na vida de qualquer um, então não tem sentido. Como ela falou, a gente é forjado, né? Forjado. Nós somos forjados por algo melhor que Deus está preparando. Eu acredito muito nisso, sempre falo, né? É lógico que ninguém quer ficar tem muitas pessoas que têm um hábito, ainda mais o crente, falar assim, e aí, irmão, como é que tá? Tô no deserto. Você passa 10 anos, tô na prova, tô no deserto. Aí tem a questão das escolhas também, né? A pessoa escolheu viver uma vida errada, né? E tem prova que a pessoa entra com os próprios pés e nós sabemos que tem situações que nós somos impelidos pelo Espírito para vivenciar, porque ele está nos experimentando para mudar o nível. Para ter uma experiência melhor. Quer falar alguma coisa, amor, para finalizar? Eu quero dizer que o tempo foi muito pouco, Meu né? Deus! E que foi uma horinha já, passou rápido. Mas que foi muito bom, foi maravilhoso. Mas vai ter parte 2, não vai? Vai, semana que vem. Parte 2. Parte 2. Aproveitar. Daqui a pouco eles vão embora para a Argentina, né? Aproveitar. Então vamos fazer o seguinte, né? Para a gente finalizar aqui, né? Ivana, vamos aproveitar, né, a sua presença aqui. Queria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para essa audiência que passa por
está passando por algum dia mal, alguma crise existencial, deixa uma palavra para essas pessoas. Então, para todos aqueles que se encontram, né, assim, eu sempre vou falar uma coisa: o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que você pode ir aos pés dele e chorar, você pode ir aos pés dele e deixar tudo aquilo que está te incomodando, deixar Deus entrar nos seus pensamentos, no seu coração, deixar Deus trabalhar naquilo que você pensa que você já superou e não superou ainda, né? Também buscar alguém, buscar ajuda, sempre se cercar de pessoas que vão te levar para aquilo que Deus quer, e não essas pessoas que vão fazer você voltar a viver tudo aquilo que foi ruim em algum momento para você. E enfrentar isso como um desafio de Deus para você crescer, amadurecer, né? Porque também tem coisas que acontecem nas nossas vidas para nós amadurecer, para nós crescer na fé, conhecer outra face de Deus também, saber que o Senhor, Ele tem muitas faces, e eu acredito que Ele é um Deus que Ele quer deixar se achar por nós, se conhecer. Eu acredito que Ele é um Deus que provoca muitas coisas em nós, para nós ir buscar esse Deus que nós pensamos que não existe, que não tem essa face de Deus. Eu acho que o nosso Deus, Ele pode tudo nas nossas vidas. Ele pode mudar tudo, Ele pode curar tudo, Ele pode fazer de novo, Ele pode. Ele é poderoso. Então eu quero te dizer, não deixa passar essas oportunidades, porque os desafios também são oportunidades. E às vezes a gente fica tão preso naquilo que aconteceu, que doeu, que machucou, e não queremos, de alguma forma, passar por essa porta da oportunidade. Infelizmente, a oportunidade, nela, se ela passar, ela não volta da mesma forma. Talvez venham outras oportunidades. Mas essa, talvez, que Deus queria que você passasse por ela, você não passou, porque você não foi até esse Deus que pode te mostrar essa face que você está procurando. Então, essa é a mensagem que eu tenho para todos aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Eu fiz isso. Eu fui em busca desse Deus que eu queria que fizesse em mim aquilo que eu pensei que ninguém poderia fazer. E Ele fez. Então, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Uau! Vou ter que bater palma antes de passar o pastor aqui. Que isso? É discípula, né? Discípula do pastor Marco. Eu já seminário foi retive bom, tudo. hein, Vaz? Deu um resultado, a ovelha. Parabéns. Palavra de escritora, hein? Você gosta de escrever? Não, tem que escrever um livro. Ô, pastor, Tem palavras de... a discípula está superando o mestre. Tá superando o mestre. É muito bom. Já superou, já. Superou o mestre. Já superou, já. É isso aí. Pastor, agora o senhor deixa um recado para essa audiência aí, né? Falando, né, desses momentos, né, dos dias maus, e qual a recomendação que você dá aí para essa galera? Vamos lá, a questão tanto de desafios e dias maus, né, que possam ocorrer. A você que está nos ouvindo aí, eu lembro de uma passagem bíblica que fala de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Diz que João Marcos, quando chegaram na Panfilha, ele voltou. E algumas pessoas acreditam que ele voltou porque ele não aguentou o que estava acontecendo lá. A Panfilha era um território inóspito, a Panfilha era um território de pobreza, era um território ruim, e acredita-se que eles ficaram doentes lá. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, diz: quando eu estive com vocês, eu estava doente, estava enfermo, estava com um problema, mas vocês me receberam como um anjo de Deus. Então João Marcos representa aquele tipo de pessoa que não aguenta os desafios. O dia mal muda ele, muda a direção dele, tira ele do lugar, mas eu acredito que nós temos que ser como Paulo e Barnabé. Não interessa o que acontece no caminho,
Não interessa se o caminho nos prejudicou, o dia mal foi além daquilo que pensamos, a gente tem que continuar em direção ao propósito eterno de Deus nas nossas vidas. Falo para você que é cristão, aguenta, suporta, vamos, porque o dia mal vai passar e desafio mandado por Deus não é para você desistir. Desafio é para ser superado e você vai aprender muitas mais coisas, portas vão se abrir e oportunidades se abrirão e você vai ver que Deus sempre esteve no controle. Aleluia. Vamos lá. Palma pro pastor também. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no mais um finalzinho de podcast. Infelizmente, hoje teve que ser um pouquinho mais curto, mas né, Deus falou muito comigo hoje. Nossa, é. E espero que Deus tenha falado contigo aí. Durou né? o tempo necessário para a gente ficar com gostinho de queijo. Verdade. É isso aí. Isso aí é para a segunda etapa. Tá certo. Gente, mais uma vez, muito obrigado né, por você estar nos acompanhando nesse canal. E não se esqueça, né? De se inscrever, coloca o dedão santo aí, se inscreve, meu filho, minha filha, em nome de Jesus. Compartilha. E também eu queria aqui, que no início, né, naquela empolgação, eu acabei esquecendo de agradecer aí nossos né, patrocinadores, embaixadores aqui desse podcast, que é o Brandão Comércio Exterior e Padaria Papatucci, padaria, pizzaria, restaurante, né? Tá lá amanhã, almoçando lá amanhã. Amplificou o negócio lá. Que, né? Tem que ir lá. É, isso aí. E quero agradecer vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a minha host aqui, número 2. A mulher mais linda aqui do universo, da minha vida. Eu não vou falar que é do ambiente, porque é a mulher mais bonita, né? O pastor é a mulher dele. Mas, gente, ó, parabéns para vocês. Vamos lá. Muito obrigado. Gratidão, audiência. Que Deus abençoe. Lá no meio agora, dá um tchau lá. Tchau, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Abençoe. Tchau.